Boa noite a todos. Declaro aberta a 26ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da Legislatura 2013-2016, convocada com base no artigo 24, parágrafo 6, inciso 2, a linha A da Lei Orgânica e a linha R, inciso 13, do artigo 20 do Regimento Interno. Convido o segundo secretário a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite, senhor presidente, vereador Eric Musso, senhores vereadores, público presente, bem como todos aqueles que nos assistem pela Rede Mundial de Computadores. Ata da 88ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da Legislatura 2013-2016, realizada no dia 15 de dezembro de 2014, às 18 horas, no plenário Hélio Santana de Araújo, sob a presidência do vereador Eric Cabral Musso. Aos 15 dias do mês de dezembro do ano de 2014, reuniu-se a Câmara Municipal de Aracruz com a presença dos vereadores Adeir Antônio Lose, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Eric Cabral Musso, Fábio Machado, Fábio Neto da Silva, Gênison Rampinelli Leco, José Gomes dos Santos, Lúcio Zanol, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Brueto, Rosane Ribeiro Machado e Valmir Cose. O senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o segundo secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi colocada em discussão. O senhor presidente declarou aprovada a ata nos termos do parágrafo 1º do artigo 88 do Regimento Interno, com a ressalva de que os números dos projetos de lei 74, 75 e 76 de 2014 não houve matéria a ser lida no pequeno expediente. No grande expediente fizeram uso da palavra os vereadores Fábio Machado, Gênison Rampinelli Leco e Lúcio Zanol. Na fase das lideranças, nenhum vereador líder fez uso da palavra. A primeira secretária fez a chamada dos senhores vereadores. Havendo o número legal, passou-se a ordem do dia. O senhor presidente fez a comunicação da pauta. O vereador Gênison Rampinelli Leco solicitou a inclusão em pauta para apresentação em plenário do projeto de decreto legislativo número 58 de 2014. Projeto de lei número 59 de 2014, de autoria do Poder Legislativo. Projeto de lei número 77 e 78 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que, colocado em votação, foi aprovado. O projeto de lei número 59 de 2014, de autoria do Poder Legislativo, projeto de decreto legislativo número 58 de 2014, projetos de lei número 77 e 78 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que, colocado em votação, foi aprovado, em apresentação em plenário, foram encaminhados para as comissões. Em primeiro turno, foi aprovado o projeto de lei número 34 de 2014, com 9 votos favoráveis, tendo votado contrário os vereadores Adeir Antônio Lose, Fábio Machado, Fábio Neto da Silva, Lúcio Zanol, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza e Romildo Brueto. E rejeitada a emenda modificativa número 72 de 2014, apresentada em plenário, com 9 votos contrários dos vereadores Alexandre Ferreira Manhães, Eliel da Silva Rodrigues, Gênison Rampinelli Leco, José Gomes dos Santos, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho e Rosane Ribeiro Machado, desempatando a votação nos termos do artigo 125 do Regimento Interno, o senhor presidente, votando contrário à emenda, tendo sido exarado parecer em plenário pelas comissões de Justiça e Finanças, favoráveis à emenda. Foram aprovados o projeto de lei número 60, de 2014, com a emenda modificativa número 71 de 2014. Projeto de lei número 72 de 2014, com a emenda modificativa número 73, apresentada e exarado o parecer em plenário pelas comissões de Justiça e Finanças, tendo sido aprovado o projeto de lei número 76 de 2014, todos de autoria do Poder Executivo. Os projetos de lei número 52 e 55 de 2014, de autoria do Poder Legislativo, foram aprovados
com os respectivos pareceres. Em segundo turno, foram aprovados projetos de lei número 30 de 2014, de autoria do Poder Executivo, com a emenda modificativa número 44 de 2014. Projeto de lei número 40 de 2014, com as emendas modificativas 45 e 68 de 2014, com voto contrário do vereador Fábio Machado. Projeto de lei número 58 de 2014, de autoria do Poder Executivo, com a emenda de redação número 59 de 2014. Projeto de lei número 59 de 2014, com as emendas modificativas 01 e 02 de 2014, de autoria do Poder Executivo, e as emendas modificativas número 61, 62, 63 e 64 de 2014, de autoria do Poder Legislativo. Projeto de lei número 63 de 2014, com a emenda modificativa número 66 de 2014. Projeto de lei número 64 de 2014, de autoria do Poder Executivo, com as emendas modificativas número 60 e 69 de 2014. O projeto de lei número 65 de 2014 foi aprovado com a emenda modificativa número 67 de 2014, com 15 votos favoráveis e a abstenção do vereador Carlos André Franca de Souza, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 118 do Regimento Interno, e a emenda modificativa número 67 de 2014. Foi aprovado o projeto de lei número 69 de 2014, de autoria do Poder Executivo, com os respectivos pareceres. Na fase das comunicações, fizeram uso da palavra os vereadores Lúcio Zanol, Fábio Machado e Eric Múcio. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente deu por encerrados os trabalhos, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão. E para constar, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, primeira secretária, de acordo com o artigo 23, inciso 6 do Regimento Interno, fiscalizou a elaboração da presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada. Colocada em discussão. Não havendo discussão, declaro aprovada a ata na forma do parágrafo 1º do artigo 88 do Regimento Interno. Concedo a palavra aos vereadores inscritos. Não havendo vereador inscrito, convido a primeira secretária a fazer a chamada dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Boa noite. Colegas vereadores, público presente, boa noite. 27ª Sessão Extraordinária, 17 de dezembro de 2014. ADI Antônio Lose. Ausente. Alexandre Ferreira Manhães. Carlos Alberto Loureiro Vieira. Carlos André Franca de Souza. Ausente. Eliel da Silva Rodrigues. Eric Cabral Moço. Fábio Machado. Fábio Neto da Silva. Gênios Rampinelli Leco. Presente. José Gomes dos Santos. Lúcio Zanol. Presente. Mônica Cordeiro presente. Paulo Sérgio da Silva Neres. Renato Pereira Sobrinho. Romildo Broeto. Rosane Ribeiro Machado. Valmir Coser. Presente 15 vereadores, ausente 2. Havendo número legal, passamos à ordem do dia. Apresentação em plenário. Projeto de Decreto Legislativo 059/2014, concede Prêmio de Destaque Mulheres Aracruzenses, de autoria do vereador Lula. Votação em primeiro turno. Projeto de Lei 075/2014, altera a Lei 3.824 de 2014, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício 2015 e da outras providências, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 077/2014, dispõe sobre o pagamento de abono aos servidores do Poder Executivo no município de Aracruz, de autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei 078/2014, autoriza o Poder Executivo a suplementar o orçamento 2014 em mais 3% do total da despesa fixada para o exercício, autor Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 059/2014, concede abono aos servidores da Câmara Municipal de Aracruz, de autoria da mesa diretora. Votação em segundo turno. Projeto de Lei 034/2014, cria Comissão Especial de Trabalho para a revisão do Código Tributário do município de Aracruz, Lei 2.521, de 19 de dezembro de 2002, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 060/2014, autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Universidade Norte de Paraná, autor Poder Executivo.
Projeto de Lei 072/2014, dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo Municipal para apoiar financeiramente a instituição filantrópica, de autoria também do Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 076/2014, institui o Programa Municipal de Regularização Fundiária de Edificações de Aracruz, autoria Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 052/2014, institui o Dia Novembro Azul no calendário do município de Aracruz, de autoria do vereador Paulo Neres. E projeto de Lei 055/2014, institui o Dezembro Vermelho no município de Aracruz, de autoria da vereadora Rosane Machado. Presidente, pela ordem, boa noite, público presente, demais vereadores. Na votação em primeiro turno, projeto de lei número 075/2014, altera a lei de número 3.834. Ok, na é porque, na pauta verdade, 820. eu tenho uma, duas, três, quatro ressalvas a fazer na pauta, Ok. e uma delas é essa que Vossa Excelência acaba de mencionar, que na segunda proposição, já corrigindo então a pauta, a emenda altera a Lei 3.834 de 2014, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício 2015 e da outras providências. Na quinta proposição, leia-se, então, projeto de lei 059/2014, com emenda. Na sétima proposição, leia-se projeto de lei 060/2014, com emenda. E na oitava proposição, leia-se projeto de lei 072/2014, com emenda. Vereador Leco. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de pedir inclusão em pauta para apresentação em plenário do projeto de lei número 079/2014, de autoria do Poder Executivo, no qual dispõe sobre a criação do Conselho Consultivo do Museu Histórico de Santa Cruz e da outras providências. Pedido de Vossa Excelência Regimental. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de inclusão em pauta do projeto 079/2014, de autoria do Poder Executivo. Projeto de Decreto Legislativo 059/2014 do Poder Legislativo e o projeto de lei 079 do Poder Executivo, em apresentação em plenário, são encaminhadas às comissões. Votação em primeiro turno. Projeto de lei 075/2014, que altera a Lei 3.834 de 2014, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício 2015 e da outras providências. Autor, Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei 075/2014. Senhor presidente. Vereador Fábio Neto. Senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, por presente. O presente projeto, senhor presidente, no seu artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares em mais 3% total de despesa fixada em seu orçamento de 2014, alterando os limites estabelecidos no artigo 2º da Lei 3.801, 16 do 414, por sua vez, altera o inciso 1º do artigo 6º da Lei 3.777, 30 de dezembro de 2013. Na realidade, meu voto, encaminho voto favorável, senhor presidente, ao projeto, mas só para deixar registrado que, conforme se observa da Lei Orçamentária de 2014, a despesa total do ano de 14 ficou em R$ 271.475.014, o que representa 3%, R$ 8.144.250,42. Esse pedido aqui suplementar é justamente para fazer face às despesas com o abono de Natal que está sendo concedido, que não vai chegar no seu total, na sua totalidade. Vereador, eu acho que você está discutindo o projeto errado, vereador. Vereador, esse projeto é o projeto que o senhor está falando é o 0,78 de 3%, não é o 0,75 não. É o 0,78 que pede esses 3%. Perdão, senhor presidente. Tem razão. 0,78. Retiro a minha fala com relação a esse 0,75 Ok. e retorno o 0,78. Tá jóia, então. Continua em discussão o projeto. Não havendo mais discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 075/2014, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei 077/2014, que dispõe sobre o pagamento de abono aos servidores do Poder Executivo do município de Aracruz. Autor, Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Só registrar a presença do vereador Paim, plenário. Parecer da Comissão de Finanças é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei 077/2014. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Fábio Machado. Presidente, hoje eu recebi a ligação de cerca de uns 5 a 6 servidores de que na cidade corria o boato de que este abono tinha sido rejeitado pelos vereadores devido à questão de ser um valor muito pequeno, né? E eu disse que não, que hoje em primeiro turno seria votado e possivelmente numa outra extraordinária ou na segunda-feira na ordinária seria votado em segundo turno. Eu só esclareço aos servidores do Executivo que se fazem presente a esta casa, que realmente, né, houve inclusive na última sessão o vereador Leco disse isso em sua fala, houve uma reunião no gabinete do prefeito para tratar, na tarde da segunda-feira, para tratar da questão do abono. E na ocasião, então, o convite para esta reunião foi feito aos 14 vereadores da base aliada do prefeito. O convite não foi feito aos 3 vereadores da oposição. Porém, eu esclareço aos servidores do Executivo presente esta casa, que o primeiro vereador a oficiar, a pedido até do CISMA, o prefeito, e ao CISMA, foi o vice-presidente dessa casa, o vereador Romildo, me corrija se eu estiver errado, vereador. O segundo grupo de vereadores a oficiar o CISMA e ao prefeito foi a oposição, através do ofício número 6, né? Vereador Fábio Neto, Fábio Machado e Lúcio. E o terceiro vereador a oficiar o CISMA e ao prefeito foi o vereador ADI, que houve até um erro, eu acho que na edição do informativo não saiu o nome dele, que nós acreditamos que será corrigido na próxima edição. Então, quando se veiculou o jornal Correio do Estado na cidade, ou para quem teve acesso, inclusive eu estou com uma edição aqui, com uma foto com os 14 vereadores da base, sem os 3 da oposição, é só para esclarecer de que os 3 vereadores da oposição não foram convidados para a dita reunião. O que talvez vocês vão achar estranho, mas na vida pública a gente sabe, né, senhor presidente, que não vai ser convidado mesmo. A oposição, a administração não vai ser convidado. Mas nós oficiamos, e inclusive o ofício número 358, que foi assinado pelos 17 vereadores e encaminhado ao prefeito, foi também com a assinatura dos 3 vereadores da oposição. Então, o valor, se tivesse sido convidado para a reunião, né, iria questionar, até porque a devolução pode chegar vai chegar aos 3,5 milhões, que a Câmara devolverá ao Executivo, né, de sobra orçamentária, e ele está oferecendo 350, o que o nosso ver poderia ser um pouco mais. Mas é o que ele alega que dá para oferecer no momento. Já dizia minha avó, antes pingado do que secado, né? Então, só para esclarecer isso, senhor presidente, mas encaminho meu voto favorável ao abono. Continue em discussão. Um momento, por favor. Vereador Renato. O vereador Fábio, a sua fala é sensata, sem dúvida. Realmente foi isso que aconteceu, mas com relação a esse abono, eu me manifestei no início do mês também, aqui, publicamente, em sessão aberta, e complemento um pouco. Eu venho defendendo esse abono desde o primeiro ano e vou continuar sempre defendendo até no ano posterior que vem. Então, eu demorei em mandar o ofício por cima, porque eu estava aguardando o ofício em todo o grupo. Como não atrasou um pouquinho aqui, e eu já tinha me pronunciado, eu atrasei, mas eu enviei também o ofício individual e com os 17 vereadores.
Me perdoe, vereador, inclusive, desculpa não ter citado seu nome, mas o vosso nome, salvo engano, saiu no Jornal do Cisma, de que o senhor defendeu o abono. Exatamente. O erro que houve foi do vereador, que não saiu o nome do vereador daí. Me perdoe não ter citado o nome de Ok. vossa excelência. Obrigado. Continue em discussão. Vereador Paim. Fábio, em depoimento às rádios, às redes de comunicações do município, o prefeito ali ele esclareceu muito bem onde a vontade dele, como seria a nossa vontade desses 14 que estavam ali presente, era de dar 350 não, era de chegar até a 5 mil, como teve um município aí, que tem, infelizmente, tem um quadro muito pequeno, mas infelizmente as contas, as finanças do município não permitem dar um valor, né? Nós temos quase 5 mil funcionários, não é o caso de Ibiraçu, João Neiva, que tem 100, 150 funcionários. Então, isso é muito impactante na folha. Vereador, os 3% que no projeto 78 nós vamos discutir, que o prefeito pede para dar o abono, se o senhor fizer uma conta simples aí, que eu sei que o senhor é bom de matemática, 3% do orçamento dá 8 milhões, dava para ele dar 5 mil, se ele quisesse. Dá 8 milhões, vereador. Então, essa história de que dificuldade orçamentária, nós estamos devolvendo quase 4 milhões. Se não vai dar mais, se não vai dar os mesmos 700 que deu ano passado, me perdoe, vereador. Ele pode até usar os outros 2 milhões que vai sobrar para fazer alguma obra. E tem que usar. O povo quer obra, mas não está dando mais porque não quer, vereador. Me perdoe. Eu não concordo com Vossa Excelência. Respeito Vossa Excelência. Respeito, não sou prefeito, como disse o vereador Leco na última sessão, não sou prefeito, mas alegar que é dificuldade orçamentária, a Câmara devolvendo quase 4 milhões novamente, me perdoe, vereador, se ele vai usar esse recurso, vai sobrar ainda 2 milhões. Concordo sim com Vossa Excelência, vereador. Só que, infelizmente, no ano passado, quando se deu R$700, nós estávamos com o município, não vou dizer 100% com condições de se transitar. Hoje nós temos pessoas que não têm condições de entrar nas suas garagens, nem tirar o seu carro da garagem após as chuvas. Nós temos que pensar em dar condições que é o direito de ir e vir da sociedade. Vereador, eu concordo com você e vou só dizer o seguinte, até para acabar com, encerrar a discussão, senhor presidente. Eu espero que Vossa Excelência lembre dessa sessão de hoje, porque eu vou lembrar, na do ano que vem, qual será o valor do abono que o prefeito vai dar o ano que vem. Se vai ser os mesmos 350. Eu quero ver se o ano que vem, que é um ano véspera da eleição, se ele vai dar só 350. Ok? Aí nós vamos ver. Continue em discussão. Não havendo mais discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 077/2014, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei 078/2014, que autoriza o Poder Executivo a suplementar o orçamento 2014 em 3% do total da despesa fixada para o exercício. Autor Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 078/2014, com a palavra o vereador Fábio Neto. Senhor presidente, agora sim, ratificando o parecer anterior ao projeto 75, na realidade o 78, ora em análise, observa, senhor presidente, que esse projeto oriundo do Executivo, ele pede autorização para suplementar o orçamento 3% e justifica que é para pagar o abono natalino. Então, só tenho que deixar registrado, já encaminho voto favorável ao projeto, justamente para não atrapalhar, mas só deixando registrado o seguinte: a despesa com o Executivo do ano 2014, conforme o orçamento aprovado para esta Casa, está em torno de R$ 271.475.014. Isso, 3% da forma que o Executivo pede, nós estamos dando um suplemento ao orçamento de R$ 8.144.000. Fica somente aqui para a gente essa observação de que o custo total com abono ao Executivo não chega na ordem de R$ 2.500.000. Então, confesso que não sei por quais razões desses 3%, que se fosse somente para pagar o abono, estaria no percentual de 1%, na veracidade de 3%. Então, fica esse registro, que fica constando em ata, e
confesso que há uma necessidade de se questionar as finanças, por que desse orçamento, desse suplemento de 8 milhões, tendo em vista que nós estamos no final do ano, que é somente para pagar o abono de 2 milhões, até 2 milhões e 500, alguma coisa. Então, fica aqui essa preocupação do senhor vereador, e confesso que chegou a hora dessa casa se preocupar também com as finanças do município, porque nós estamos dando um suplemento de quase 8 milhões de reais, ao passo que o abono não chega a 2 milhões e 500. Voto favorável, senhor presidente. Pela ordem, senhor Continua a presidente. Boa noite, discussão. senhor presidente, Boa senhoras noite. e senhores parlamentares. Boa noite, público presente. Em relação aos 3% da suplementação, essa Casa de Lei já aprovou 30% de suplementação, dando um total aí de 85 milhões. A questão que tem o abono natalino e tem também, cada R$1 que entra na conta do município é suplementado. Então, assim, precisaria até de mais. Eu acho que o ideal seria até de 5%. Porque nós temos ali, além do abono salarial, nós temos o pagamento e também o 13º dos servidores públicos. Mas vai ser bem assim, no limite mesmo, esses 3%, junto com aqueles 30% que essa Casa de Lei já aprovou, precisaria até mais, seria até 5%. Mas, como tem a questão aí do abono dos servidores públicos, e tem a questão do pagamento dos servidores, mais o 13º. É por essa razão que a gente está suplementando os 3%, dando um total de 8 milhões e meio. Na realidade, vereador Leco, a forma como os projetos vêm encaminhados essa casa, que traz dúvida para nós vereadores, né, que nós estamos dando o quê? As condições do governo trabalhar. Então, o que é a mensagem? A mensagem é a síntese do projeto. Quando ele fala a esta casa, a presente solicitação justifica pela abuso do equilíbrio financeiro no fechamento do exercício 14, frente à intenção de conceder abono. Frente à intenção de conceder o abono. Ele não quer nada mais do que suplementar para o abono. Então, não adianta, Vossa Excelência é muito dinâmico, muito inteligente, sabe, faz de tudo para poder defender, é a função do líder, mas às vezes não tem como defender dessa forma, porque a mensagem é mal feita, de quem cria esses projetos que são encaminhados nessa casa, ou então a interpretação que fica um pouco, né, vazio. Mas o meu voto já é favorável e estou dizendo, nós temos que nos preocupar sim com as finanças do município, porque ele está pedindo autorização de 3% no valor total do orçamento, que gasto com o executivo 272 milhões. Então, dá 8 milhões. Se ele quiser só o abono, que ele pedisse essa casa, 1%. Então, Pela ordem, senhor presidente. E aí, tendo em vista, vereador Fábio, muito bem lembrado por Vossa Excelência dessa questão dos 8%, que a mensagem do prefeito diz que é para pagamento de abono, que vem a minha fala em relação ao projeto do abono. 3% vai dar em torno de 8 milhões, e o pagamento do abono de R$350 vai dar em torno de 2 milhões e meio, significa que com esses 3% daria para dar um abono até de R$1.000. É o cálculo que se faz. Então, como Vossa Excelência lembra muito bem, também encaminho meu voto favorável, até, né, para não se dizer que estamos atrapalhando, mas o correto, se a mensagem do prefeito veio corretamente, em vez de 3% de suplementação, teria que ser 1%. Obrigado, senhor presidente. Continue discussão. Não havendo mais discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o projeto de lei número 78/2014, em primeiro turno. Projeto de lei 059/2014, concede abono aos servidores da Câmara Municipal de Aracruz. Autor, mesa diretora. O parecer da Comissão de Justiça é favorável com emenda. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. O parecer da Comissão de Finanças é favorável com emenda. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 074 de 2014. Pela ordem, senhor presidente. Só concluindo, vereador, a emenda modifica o valor apresentado no texto original. Vereador Fábio Machado. Senhor presidente, eu confesso para Vossa Excelência que na segunda-feira eu recebi, né, a informação do valor do abono
e estava na minha sala, e aí quando recebi, né, uma ligação do Departamento Legislativo para eu descer para assinar, este projeto de lei do abono dos servidores da Câmara. Dos servidores da Câmara, né? Nós já aprovamos o abono da Prefeitura. Importante mencionar que nenhum vereador pode fazer projeto de lei ou emenda que mexam com as finanças da Prefeitura. É uma prerrogativa exclusiva do prefeito. E aí desci para que fosse ver qual era o projeto de lei que tinha para assinar. E me deparei com o projeto de lei 059. E na ocasião, então, eu peguei o projeto de lei, né, me dirigi à sala do senhor presidente e disse: senhor presidente, eu não participei da reunião de decisão desse valor de 350 para os servidores da Câmara. Então, fica meio que complicado eu assinar o projeto, tendo em vista que eu não participei da decisão. E aí, né, procurei o procurador desta casa, né, sobre a questão da emenda, e ele falou: não, vereador, você pode fazer a emenda alterando o valor do abono dos servidores da Câmara. Você não pode fazer a emenda alterando o valor do abono dos servidores da Prefeitura, porque aí compete ao prefeito alterar o valor, e não a Vossa Excelência. Então, eu fiz a emenda, né, redigi a emenda no valor de R$ 700, que foi o mesmo valor pago o ano passado, e também no ano de 2011. E tendo em vista que o município de Ibiraçu, a Câmara está pagando um abono de R$ 1.000, Câmara Municipal de Baixo Guandu está pagando um abono de R$ 4.000, município de Itapemirim de R$ 2.500, município de Marataízes de R$ 2.500, o Poder Judiciário do Espírito Santo de R$ 700, a menos do que isso, o governo do estado que está dando um de 500, mas são 100 mil servidores, quase 100 mil servidores, né? Então, eu redigi a emenda 074, hora em discussão, no valor de R$ 700, e fiz questão de abrir na emenda espaço para, não vou falar 17, né, porque Vossa Excelência preside essa casa, para 16 assinaturas, né, e informei aqueles vereadores que eu tive acesso que eu tinha feito a emenda, e aos que eu não tive acesso ao vereador, eu informei ao gabinete que eu tinha feito a emenda e tinha deixado no departamento para quem quisesse assinar, para depois ninguém vir dizer que o vereador Fábio que quis atrapalhar e tal, apresentou a emenda sozinho. Se eu apresentasse sozinho, ela também ia, mas fiz questão. E aí, agora nós vamos para a votação da emenda. Quem economizou este valor foram os 17 vereadores. Ao fazer suas economias nos gabinetes, a não fazer viagem, não pedir diária. Então, se está se economizando aí quase 4 milhões, e isso pelo segundo ano consecutivo, é o trabalho dos 17 vereadores. Significa que se esse recurso não voltasse para os cofres do poder lá da Prefeitura, o prefeito não poderia nem contar com este recurso para conceder um abono de 350, que é o caso que nós já votamos. Então, eu defendo a tese do valor de R$ 700 aos servidores desta casa, tendo em vista que, em outros municípios menores, tudo bem que o quadro é menor, mas a arrecadação é menor, tudo é menor. O valor foi muito maior, inclusive em Baixo Guandu, de R$ 4.000 para a Câmara Municipal, para os servidores da Câmara, em Baixo Guandu, e o ano passado que nós concedemos um abono de R$ 700. Em 2011 também foi concedido um abono de R$ 700 também aqui na Câmara. Então, eu defendo a emenda no valor de 700 e, né, gostaria de pedir aos nobres pares que acompanhasse favorável a emenda. Obrigado, senhor presidente. Continue em discussão a emenda. Não havendo mais discussão, os vereadores que aprovam a emenda permaneçam como estão. Os contrários à emenda se manifestem. Rejeitada a emenda do vereador Fábio Machado. Em discussão, projeto de lei 059/2014. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o projeto em primeiro turno de lei 059/2014, de autoria da mesa diretora, com a emenda 074/2014, de autoria do vereador Fábio Machado, rejeitada.
Então, aprovado sem emenda. Votação em segundo turno. Projeto de Lei 034/2014, cria Comissão Especial de Trabalho para Revisão do Código Tributário do Município de Aracruz, Lei Municipal 2521, de 19 de dezembro de 2002. Autor, Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de Lei 034/2014. Não havendo discussão. Tem uma emenda. A emenda com relação ao parágrafo 5º, senhor presidente, do artigo 1º. A emenda que nós apresentamos na sessão precedente e que Eu houve lembro. até um empate, Vossa Então Excelência. tem que foi suspender, o porque eu tenho que voto- pegar o texto da emenda que não está aqui no meu Vossa roteiro. Excelência foi o voto Minerva. Está suspensa a sessão por 10 minutos.
Nós vamos retomar a sessão. Ela está criada, nós temos mais 2 anos. A emenda apresentada é a 072. Que diz: parágrafo 5º do artigo 1º do projeto de lei 034 passa a viger com a seguinte redação: pelo exercício da função extraordinária, os membros da Comissão Especial Trabalho vinculada à Secretaria de Finanças receberão durante o exercício suas atividades a gratificação estabelecida no parágrafo 3º, artigo 110 da Lei Municipal. Os procuradores receberão a produtividade prevista na Lei 3.783 de 2014. Essa é a emenda, ora apresentada. Em discussão a emenda. Senhor presidente, Vereador Fábio Neto. da forma que foi apresentada a emenda no primeiro turno, ratifico, sustento as razões do pedido de procedência da emenda, tendo em vista que nós temos a alterar o parágrafo 5º, porque na forma que a norma está sendo encaminhada, os membros da Comissão Especial de Trabalho, criada pela lei, receberão mensalmente, durante o exercício de suas atividades, gratificação no valor de R$1.000. E aqui, reportando-me ao parágrafo 1º do primeiro artigo, também quem é que compõe essa comissão? São os funcionários da Secretaria de Finanças e procuradores do geral do município. Então, naquela oportunidade, eu sustentei a emenda dizendo o seguinte, que com relação aos procuradores, existe uma lei, já tem uma lei aprovada nesta casa, que já concede as gratificações pelas funções que eles exercem. E com relação aos servidores da Secretaria de Finanças, nós temos que respeitar o Estatuto dos Servidores Públicos, que fala a gratificação de 25% para o chefe da comissão e 15% para os demais membros. Então, reitero o pedido de procedência da emenda e peço aos meus vereadores que, daquela forma, votaram com este vereador e aqueles que não votaram que possam fazer este aumento de uma nova reflexão. E entendemos que, da forma que está sendo aprovado aqui, nós não estamos cumprindo as normas em vigor. Nós temos o estatuto que estabelece os valores de gratificação e que ele proíbe qualquer valor nominal de gratificação, e sim percentuais em cima dos salários fixos. Então, mais uma vez, eu peço aos vereadores que façam reflexão, aqueles que votaram contrariamente, que agora é o momento de fazer essa reflexão, entender que nós estamos, que essa emenda, a hora apresentada, é a emenda que traduz a realidade dos fatos e as normas em vigor que foram aprovadas nesta casa. E, desde já, senhor presidente, parece-me que não vai ser possível, porque o vereador daí que votou conosco não se faz presente, e como poderia repetir novamente o voto de Minerva, Vossa Excelência, já ficaria o pedido para que Vossa Excelência fizesse a reflexão também da lei do Estatuto dos Servidores Públicos, que contempla as gratificações de 25% e 15%. Continue em discussão, vereador Leco. Em relação à gratificação, é porque extrapola as atribuições dos servidores públicos. E, por isso, eu peço que votem aos meus pares, que votem contrário à emenda do vereador Fábio Neto. Continue em discussão. O Estatuto não extrapola. O Estatuto ele traz as obrigações, os deveres e os direitos. Então, os deveres são trabalhar e os direitos são daquelas gratificações também que já estão inseridos no artigo 110, parágrafo 3º, que fala gratificação de 25% para o chefe das comissões e 15% dos demais membros. Não na forma como o Executivo pretende, dando o valor nominal de R$1.000. E até mesmo, senhor presidente, fica aqui, só para complementar a forma que está sendo justificada a emenda, é que nós estamos dando salário, gratificações maiores para 5 ou 6 servidores, ao passo que no ano de 2014 foi uma luta incessante para que tivéssemos dado o quê? Só a reposição inflacionária, nem isso, a reposição inflacionária para os demais servidores, ao passo que uns estão recebendo R$1.000 de gratificação, que é ilegal, e os outros nem 5% de reposição inflacionária receberam. E diga-se de passagem, vereador, boa parte desses servidores não recebem nem R$1.000. Vai ter uma gratificação de 1.000 e tem servidor que não recebe nem 1.000 de salário para trabalhar o mês todo. Continue em discussão. Não havendo mais discussão, em votação. A emenda. Os vereadores que concordam com a emenda permaneçam como estão. Os contrários à emenda se manifestem. Rejeitada a emenda com 9 votos. Em discussão, o projeto de lei 034/2014, não havendo...
Senhor presidente, é natural que, se a emenda não foi rejeitada, este vereador obrigado a votar contrariamente, encaminha o voto contrariamente ao projeto, porque fere as normas que, né, do Estatuto dos Servidores Públicos. Ok. Continua em discussão? Não havendo discussão, em votação, os vereadores que concordam com o projeto permaneçam como estão, os contrários ao projeto se manifestem. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 034/2014, de autoria do Poder Executivo. Com os votos contrários, depois o nosso Legislativo sabe na hora de fazer o mapa de votação. Fábio Neto, Beto, Fabinho, Romildo e Lúcio. Projeto de lei 060/2014, autoriza o Poder Executivo, só ratificando ainda sobre o projeto 034, foi aprovado sem a emenda. Ok. Só para deixar claro. Projeto de lei 060/2014 autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Universidade Norte do Paraná e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça é favorável com a emenda. Em discussão, parecer. Não havendo discussão em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão a emenda modificativa 071/2014. Não havendo discussão em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a emenda 071/2014, que, na verdade, só modifica o texto do artigo que fica esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, o projeto de lei 060/2014. Não havendo discussão em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o projeto em segundo turno 060/2014, com a emenda modificativa 071/2014, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei 072/2014, dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo para apoiar financeiramente instituição filantrópica. Parecer da Comissão de Justiça é favorável com a emenda. Em discussão, parecer. Não havendo discussão em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças é favorável com a emenda. Em discussão, parecer. Não havendo discussão em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, a emenda 073/2014, que apenas modifica o artigo 1º, inserindo o nome da instituição beneficiária. Em discussão, a emenda... Que é a Associação Beneditina de Educação e Assistência Social Recanto Feliz. Ok. Não havendo mais discussão em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a emenda 073/2014. Em discussão, o projeto de lei 072/2014. Não havendo discussão em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 072/2014, de autoria do Poder Executivo, com a emenda modificativa 073/2014. Projeto de lei 076/2014, institui o Programa Municipal de Regularização de Edificações de Aracruz. Autor, Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei 076/2014. Não havendo discussão em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em segundo turno, projeto de lei 076/2014, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei 052/2014, institui o dia Novembro Azul no calendário do município de Aracruz, de autoria do vereador Paulo Neres. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão em votação,
Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Saúde é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei 052/2014. Não havendo discussão em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 052/2014, de autoria do vereador Paulo Neres. Projeto de lei 055/2014, institui o Dezembro Vermelho no município de Aracruz, de autoria da vereadora Rosane Machado. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Saúde é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei 055/2014. Não havendo discussão em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 055/2014, de autoria da vereadora Rosane Machado. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os trabalhos dessa sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima. Boa noite a todos.